Bem-vindo de volta. Vamos prosseguir aqui na criação dos métodos, né, da implementação dos métodos que nós temos aqui na nossa camada de aplicação. E agora nós vamos começar aqui de cima, né, do método de listar. Então, vocês vão ver que a gente vai conseguir ter uma vazão bem grande agora desses nossos métodos, tá legal? Primeira coisa que eu vou fazer então é, ao invés de retornar aqui uma lista de move, eu vou querer retornar uma lista de move VM, que é a nossa view model. Mas para isso eu preciso dos meus moves. Então eu vou criar aqui uma variável chamada moves e vou falar para o meu serviço me listar isso, fazer um list async. Obviamente, por ele ser um método assíncrono, nós vamos aqui colocar um await para ele ser executado. Aqui, pessoal, como a gente fez um copia e cola, eu ainda tenho algumas propriedades virtual preenchidas. Eu com o Ctrl D aqui, ou no Mac Command D, vou selecionar tudo que está escrito virtual e vou deletar, tá legal? Também vou fazer uma mudança já geral. Toda entidade aqui, todo lugar que tiver escrito move assim, selecionando também o sinal de maior, eu vou selecionar ele e vou transformar em move VM, só para que nós possamos já deixar os retornos aí prontinhos, tá? Vou voltar lá para o método listar, então. Então, a partir desse momento aqui, eu tenho o meu moves, tá? Que ele já fez a listagem. Vou criar uma variável aqui chamada movesVM, e o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter um mapper.map, vou fazer um mapeamento aqui. Qual é o tipo de resultado que eu vou ter? Quando eu estiver trabalhando com lista, eu também vou trabalhar com a lista aqui dentro. Então, eu vou ter um tipo de um tipo, tá vendo? Ó, eu tenho um map que tem um tipo list do tipo VM. Pode ser um pouquinho confuso, mas perceba que faz sentido. E o que eu quero converter? Moves. E aqui eu venho e retorno moves VM. Aqui eu vou fazer eu vou deixar bem didático, tá? Tudo isso aqui poderia estar numa linha só, eu não acho muito legal, mas essa linha do retorno aqui, ela poderia ser suprimida e eu fazer o retorno do mapeamento aqui diretamente também. Eu vou deixar uma por vez aqui, só para vocês não se perderem, tá? E ficar fácil o entendimento depois. Método list feito, próximo o método move, o método find, perdão. Então eu vou criar aqui um var move, que é igual ao meu serviço, ponto find async, e para esse método eu preciso passar o ID, que eu já estou recebendo. Então ID, só faltou aqui o await, e aqui eu vou fazer um var move vm é igual a underline mapper.map, e aqui eu vou devolver uma instância de move VM. E aqui eu vou passar o meu objeto move. Então eu estou transformando o objeto move num objeto move VM. E aqui eu vou fazer o meu retorno do meu move VM. Legal? Aqui no find, pessoal, eu vou fazer uma tratativa extra. Porque é o seguinte, eu posso aqui, né? Se eu tiver uma lista ali que ele tiver nulo, eu não vou ter problema, ele vai conseguir fazer esse mapeamento. Aqui também eu consigo fazer o mapeamento, mas assim, se eu já não encontrar nenhum move, não faz sentido eu devolver o mapeamento. Faria sentido ali eu estourar uma exceção para indicar que a minha aplicação ela teve um comportamento não adequado. Se vocês verem aqui o que tem lá no find async, ó, ele já tem dentro do serviço essa validação, se existe ou não. Então perceba, eu não preciso novamente na app fazer essa validação. Por quê? A camada de aplicação ela servirá para eu trabalhar primeiro ou como uma ponte, né, numa entidade ali, num método muito simples, ou para fazer regra de negócios entre entidades. Dentro da entidade, essa questão de verificar se existe ou não um move, não é eu que tenho que fazer, é o meu serviço.
Então, o meu instinto natural aqui como programador ia ser realizar um teste, que não teria problema, eu poderia fazer. Porém, eu já tenho isso implementado no lugar devido, que é na camada de serviços. Legal? Então, finalizamos aqui o método find. O método add nós havíamos deixado pronto e agora nós vamos fazer o método update. Legal? O que eu vou fazer? Perceba que aqui no meu update async, eu fiz aquela alteração em massa agora e transformei que eu ia retornar um move VM. Porém, aqui dentro do meu update async, eu estou falando que eu vou receber um move, tá? Aqui nós vamos ter a primeira mudança na nossa camada de aplicação, pensando em devolver isso como uma API, que é a próxima camada que a gente vai construir de fato, tá? Normalmente, quando a gente está alterando algo, eu sempre passo qual é o identificador, qual é o ID que eu estou alterando. E além do ID, o segundo parâmetro aí que eu passo é as informações que eu quero editar. Então aqui, o que eu vou fazer? Ao invés de receber um move aqui, eu vou renomear isso para VM, tá? E aqui eu vou receber um create move VM também. Poxa, Luiz, mas eu estou no método update e estou usando o create. Vamos fazer aqui um exercício, tá? Vou entrar aqui no Create Move VM, ó. Ele vai me passar nome, imagem, duração em minutos, que é o que eu preciso. Mas além disso, eu precisaria do ID. O meu ID, ele já vai vir. Opa, deixa eu só voltar ali na aplicação. O meu ID ele já vai vir como um outro parâmetro. Então eu consigo utilizar essa mesma viewModel. Por mais que a gente criou como create, ela vai conseguir trabalhar para os dois. Ah, eu gostaria de deixar isso separadinho, ter um create move VM e um update move VM. Os dois com as mesmas propriedades, tudo bonitinho, mas com um nome que bata com a operação que ele está realizando. Você pode, tá? Não tem impedimento. É que aqui eu não vou criar uma nova classe, eu decidi não criar uma nova classe com os mesmos campos, né, com a mesma quantidade de propriedades que já existiam no create, ok? Aqui então no remover, o que nós vamos ter? Eu estou recebendo um ID, eu vou precisar chamar lá minha camada de serviços, ponto remove async. O que eu preciso passar para ela? Um ID. Então eu vou colocar aqui um ID. Porém, ó, o meu remove async, ele me retorna um booleano para saber se foi sucesso ou não. Então, eu poderia vir aqui já dar um return direto, mas de novo, para ficar um pouquinho mais didático, você já pode construir economizando algumas linhas, tá? Eu vou criar uma variável aqui chamada success e aqui eu vou retornar essa variável success, ou melhor, né? Vou chamar ela de isSuccess, ou seja, se ela é sucesso, ele vai ser um verdadeiro ou falso. Legal? Então, bem simples aqui. Eu tenho mais dois métodos, que é um de ativar e um de inativar moves. Então, vou fazer aqui, ó, chamar o meu service.activateAsync. Eu preciso passar para ele um ID. Esse ID aqui, eu, lógico, preciso fazer um await nesse método. E ele basicamente vai ser a mesma coisa, tá vendo? Ó? Eu vou colocar esse resultado numa variável sucesso ou não, e aqui eu vou dar um return de success. Eu escrevi ID success nesse primeiro aqui, nesse método, e aqui também. Então, com o F2 aqui no Mac ou Ctrl RR no Windows, eu estou sobrescrevendo aqui, tá? E eu tenho o deactivate, que basicamente é a mesma coisa, tá? Só que aqui chamando outro método. Ah, mas e se der algum erro ou não? Quem vai tratar isso? Lá o meu serviço, tá vendo aqui, ó, regra de negócio lá. Essa nossa camada de aplicação de Move, ela foi muito parecida com uma ponte mesmo. A gente só precisou tratar, em alguns casos, essa questão do mapeamento aqui.
Legal? Pessoal, por essa aula é isso. Eu vou deixar uma liçãozinha de casa para vocês. Isso que nós fizemos aqui na camada de aplicação do Move, eu vou pedir para vocês fazerem na Room. E na próxima aula nós vamos voltar a falar aqui de Session e Session ID. Legal? Te espero aqui. Até mais!